Bom, primeiramente, boa noite. Meu nome é Jonathan e eu vou falar de sistemas operacionais aplicados a sistemas embarcados. Bom, uma breve intro aqui do que vai ser dito. Essa apresentação ela é separada em duas partes, então primeiro eu vou falar um pouco sobre sistemas operacionais em sistemas embarcados, as abordagens mais comuns e os tipos mais comuns de SOs para essa área. Depois eu vou entrar na parte de conceitos de sistemas operacionais, que eu vou falar de basicamente gerenciamento de processos, gerenciamento de memória e gerenciamento de hardware. Vamos lá. Por que utilizar sistemas operacionais em sistemas embarcados? Eu elenquei aqui três grandes motivos que, na minha concepção, são os que fazem mais sentido. Que primeiro é gerenciar muitas tarefas. Hoje, sistemas embarcados eles estão cada vez mais avançados, então isso faz com que haja a necessidade de se responder a múltiplos eventos. O hardware ele tem ficado mais complexo com o passar do tempo. Consequentemente, ele vem sendo mais cobrado. Isso reflete na qualidade e na quantidade de software que roda em cima daquele hardware, principalmente quando a gente fala de IoT e conectividade. Então, hoje, pilhas de software tem aos montes aí, exigindo muito do hardware. Por isso, é importante que se use um sistema operacional hoje. Bom, as abordagens mais comuns, historicamente, para sistemas embarcados é o Bare Metal, o RTOS e o Linux. Tá? Eu vou falar de cada uma delas. O Bare Metal é a abordagem mais clássica. É aquela que você lida com poucos recursos, você tem poucos recursos, você tem um processador limitado e o seu software conversa diretamente com os registradores da máquina ou da sua CPU. Ele é simples, ele é geralmente orientado a eventos, a interrupções de hardware. É um loop infinito com N flags e é difícil de você manter à medida que o sistema cresce. Por isso a necessidade de abordagens mais interessantes, mais modernas, como é o caso do RTOS. O RTOS é a sigla para Real Time Operation System, ou Sistema Operacional de Tempo Real. Seria uma vertente de sistemas operacionais voltado para aplicações que exigem a real time. Tá? Hoje em dia, não necessariamente você utiliza eles em aplicações que são hard real time. Geralmente eles são utilizados como gerenciador de tarefas, porque eles provêm funcionalidades para isso. Ele tem funcionalidades para gerenciamento de recursos, de memória, ele tem objetos de kernel, que a gente vai ver mais para frente, que auxiliam na execução de multitarefas. Então ele é um ambiente interessante quando você aumenta a complexidade do seu sistema a utilizar um RTOS. Tá? E a terceira abordagem e a mais completa e mais complexa é o Linux embarcado, que seria basicamente uma distribuição Linux voltada para sistemas embarcados. Ela tem algumas características que diferem de Linux desktop, por exemplo, o baixo consumo. Tá? Geralmente um Linux embarcado ele é customizado para um hardware específico. Eu posso dar exemplo do Raspbian da Raspberry Pi. Tá? Ele é uma distribuição baseada em Debian, customizado para aquela placa. Então ele é leve, você consegue versões do Raspbian com poucos megabytes. Tipo, a imagem como um todo ela não chega a ter 1 GB e você consegue passar aquilo para um cartão SD e rodar tranquilamente. Tá? Geralmente um Linux embarcado ele não tem interface com o usuário e isso faz com que ele seja voltado 100% para aquela aplicação. Os exemplos que eu posso dar são roteadores, muitos utilizam Linux customizados, a Point of Sales, que são as máquinas de cartão, as POS, e algumas máquinas de autoatendimento, geralmente rodam algum Linux. O RTOS que eu escolhi para falar de exemplo aqui é o FreeRTOS. É considerado um dos, ou se não o RTOS mais conhecido no mundo hoje em dia. Ele foi originalmente criado pela Real Time Engineers. Tá? Hoje ele faz parte do portfólio da Amazon. Aqui um exemplo de utilização real do FreeRTOS.
do lado esquerdo é um projeto que eu desenvolvi aqui em parceria com alguns colegas da faculdade para a disciplina de projetos, tá? A gente utilizou um ESP32, é um microcontrolador dual core. Fizemos utilizando o FreeRTOS e aqui é para exemplificar o uso de algumas APIs que esse sistema disponibiliza. Tá, então aqui é a parte de criação de threads ou tasks, como ele chama. E do lado direito aqui um pouco da arquitetura dele. Bom, a arquitetura do Linux embarcado, tá? Não difere muito de um Linux convencional. O que eu posso destacar aqui é a parte do Development Host aqui, que geralmente a gente cria as softwares a partir de uma outra arquitetura para a nossa arquitetura alvo. Tá? A gente vai ver mais para frente que isso tem um nome e é muito comum na área de sistemas embarcados. Alguns conceitos a gente vai ver mais para frente, por exemplo, User Space, Kernel Space, Device Drivers e um pouquinho de kernel, escalonador, hardware. Bom, conceitos importantes. User Space seria o espaço de usuário, né, o espaço onde os programas de aplicativos rodam. Tá? Por exemplo, seu gerenciador de e-mail, seu reprodutor de vídeo, ele é um programa de aplicativo e só tem permissão para rodar no espaço de usuário. Diferentemente do kernel space, que é o espaço onde o kernel e os programas pertinentes ao kernel rodam. Por exemplo, o escalonador. Alguns device drivers também rodam no kernel space, tá? E o que são? Aproveitando o que são device drivers, são os softwares que o kernel utiliza para se comunicar com hardwares específicos. Um exemplo muito comum é de placa de vídeo. Geralmente quando você compra a sua placa de vídeo, você precisa ter um software específico, um firmware, que seria o driver, tá? O cross-compiling é o que eu tinha falado lá atrás. Quando você tem uma arquitetura alvo, né, uma arquitetura target, por exemplo o ARM, e você precisa gerar um código, um software, um binário para aquela arquitetura. Quando você gera a partir de uma arquitetura diferente, por exemplo um x86 ou AMD64, você está fazendo o cross-compiling, a compilação cruzada. Então você usa uma toolchain, compilador, linker, debugger para aquela arquitetura alvo. Tá? Agora eu vou entrar na parte mais teórica da apresentação, que é conceitos de sistemas operacionais. Tá? Vou começar com gerenciamento de processos, depois de memória e no final eu vou falar um pouco sobre gerenciamento de hardware. Bom, alguns conceitos importantes elencar aqui: processos, threads, objetos de kernel e IPC. O que são processos? Tá? Do ponto de vista do sistema operacional, um processo ele é basicamente um programa rodando, certo? É uma instância do programa. Essa instância ela vai ter uma ou mais linhas de execução que a gente costuma chamar de threads. Tá? Cada processo para o sistema operacional ele tem o seu próprio espaço de endereço, ele tem seus próprios recursos, tá? Ele tem algumas informações como identificador e ele possui estados, tá? Pronto, executando e bloqueado. A gente vai ver que isso é importante para a parte de escalonamento de processos. Um processo ele pode ser visto como um container, tá? Então essa analogia é muito comum, tá? Então aqui é um pouco de como você veria um processo como um container. É uma caixinha fechada, tá? Com recursos que são a memória e linhas de execução, que são as threads. Cada thread elas compartilham a memória do processo, mas elas também têm a sua própria memória, no caso o stack, tá? Bom, threads, como eu havia dito, threads são linhas de execução dentro de um processo, tá? Você pode separar o seu programa em threads e você pode ter um ganho de performance dependendo do seu hardware. Se você tiver um hardware multicore, que hoje é muito comum, uma CPU multicore, você consegue de fato paralelizar o seu programa. A separação em threads numa CPU single core, que é muito comum em sistemas embarcados, você garante apenas a concorrência. Então você vai ter threads concorrentes lá e elas vão ser escalonadas de acordo com a política de escalonamento ou algoritmo de escalonamento, tá?
Isso permite que algumas tarefas dentro do seu processo elas não fiquem atrapalhando o processo todo. Então, se você tem que ficar escutando algum dado chegar de algum periférico, você consegue separar uma thread só para aquilo e você não compromete toda a execução do seu processo. Bom, aqui um pouco da simbologia, digamos assim, do que é mais comum você ver na literatura aí de processos e threads. Então, o processo é essa caixinha fechada, digamos assim, e uma thread é uma linha de execução. Então, um processo ele pode ter n threads. No mínimo, ele vai ter uma, né? Mas ele pode ter de 1 a n. Aqui, exemplo de como você cria tasks e threads no FreeRTOS e no Linux, tá? Dois disclaimers aqui. Primeiro, o que o FreeRTOS chama de task não necessariamente é o equivalente às threads no Linux, tá? É um pouco diferente, os ambientes são diferentes, mas o exemplo vale aqui, o paralelo, porque é semelhante, tá? No Linux eu utilizei o padrão POSIX, que é um padrão de portabilidade muito comum aí nos ambientes Linux, tá? Essas APIs de criação de tasks e threads, elas têm alguns parâmetros, né? Por exemplo, o nome da task ou da thread, parâmetros de memória, prioridade, isso vai depender do SO, tá? Aqui no exemplo o FreeRTOS e o Linux POSIX. Esses exemplos aqui não necessariamente eles fazem alguma coisa, só são didáticos. Escalonamento de processos. Bom, eu vou começar a falar do escalonador, o scheduler, que ele seria basicamente o componente responsável por definir quais processos vão estar executando, baseado na política de execução e no algoritmo de escalonamento, tá? O scheduler ele tem um papel muito importante, que é garantir o uso eficiente da CPU. Então, ele é o componente responsável por fazer o que a gente chama de context switching, ou a troca de contexto. Dependendo de qual é o seu algoritmo de escalonamento, ele vai pausar ou não um processo e vai salvar os dados desse processo para poder recuperar ele futuramente, tá? Então ele consegue fazer essa troca, ele está sempre fazendo a troca de processos, tá? Aqui um pouco do processo de escalonamento e do life cycle de um processo, tá? Então geralmente quando você cria um processo, ele vai estar pronto para ser executado. Ele pode ser bloqueado, dependendo do que for feito, se ele depende de algum recurso ou de algum dado de um outro processo, executando, e quando ele terminar, ele entra no estado terminated, né, no estado de que já foi executado. Tipos de escalonador, tá? Você tem o scheduler preemptivo, que é o que permite essa troca de contexto, essa interrupção de um processo. Isso vai depender se você tem níveis de prioridade, né? Se tem um processo mais prioritário na fila, ele vai tomar o lugar do processo corrente, tá? E você tem o scheduler não preemptivo, que ele não faz essa troca de contexto forçada, né? Ele começa um processo e vai até o final, tá? E ele não tem esse context switch. Algoritmos de escalonamento, o round robin, tá? Que é muito comum, tá? Ele faz um escalonamento de forma, digamos assim, circular. Ele tem o que a gente chama de time slice, que seria o tempo máximo que um processo pode permanecer em execução. Então, se você usa um algoritmo round robin, você garante que se o seu processo ultrapassar o tempo máximo, ele vai ser substituído por outro processo, tá? E você tem o first in, first out. Eu não coloquei a descrição dele aqui, mas o próprio nome diz, o primeiro a chegar é o primeiro a sair, né, a ser executado. Então você tem uma FIFO lá e ele vai executando por ordem de chegada, basicamente.
Bom, IPC é o que a gente chama de Interprocess Communication, tá? É a comunicação entre processos. Tem basicamente três finalidades, que é a troca de informações entre processos, a garantia de que um não vai atrapalhar o outro, por exemplo, quando eles compartilham recursos, arquivos, e a dependência. Eu vou dar um exemplo mais para frente de dependência de processos, tá? Não exatamente de processos, mas de linhas de execução, de threads. A gente vai ver aqui quando você tem um processo que depende do outro, um processo A produz dados e o processo B imprime esses dados, o processo B só pode executar quando o processo A tiver finalizado ou tiver processado esses dados, tiver gerado esses dados. Aqui dois exemplos, um é de passagem de dados, né? E o outro é de memória compartilhada. Então você tem dois processos se comunicando, né? Escrevendo naquela message queue lá, na fila de mensagens. E no exemplo ao lado você tem dois processos compartilhando alguma área de memória. Pode ser algum arquivo, pode ser uma área de memória mesmo. Então são dois exemplos aqui de IPC. Objetos de kernel. Os objetos de kernel que eu vou tratar aqui são dois, tá? Esses são objetos básicos de sincronização e comunicação entre tarefas. O primeiro deles é o semáforo, que é uma estrutura de dados utilizada para sinalizar eventos, sincronizar tarefas e para controlar acesso a recursos compartilhados. A gente vai ver muito isso. E o mutex, né, que é acrônimo para mutual exclusion, né, exclusão mútua. Ele é derivado do semáforo binário e ele é utilizado principalmente para gerenciar acesso a recursos compartilhados. Quando você tem dois processos, duas threads que precisam acessar uma lei e a outra escrever no mesmo arquivo, você precisa controlar isso. É muito controlado, isso é muito utilizado através de um mutex, tá? É uma prática comum. Bom, dois exemplos aqui de utilização de mutex novamente no FreeRTOS e no Linux. Do lado esquerdo eu estou tentando acessar um arquivo chamado message.txt. Então a primeira coisa que ele faz é tentar dar um lock nesse mutex, tá? Se ele não conseguir, ele vai retornar erro. Aqui eu não estou tratando o erro por uma questão didática, mas o correto seria ele retornar algum código de erro, tá? Então ele vai tentar fazer isso. Se ele conseguir, ele vai abrir esse arquivo, vai ler linha por linha e vai printar esse arquivo. Depois ele fecha o arquivo e dá um unlock no mutex. A gente vê que as APIs do FreeRTOS chamam de xSemaphore take e xSemaphore give, são as mesmas APIs usadas para mutexes e para semáforos, tá? Do lado direito é o Linux novamente no padrão POSIX, tá? Então ele tenta acessar o etc Network Interface, da mesma forma dá um lock no mutex, lê o arquivo, printa, fecha o arquivo e dá um unlock. Tá? Esse é um exemplo para utilização de mutex em recursos compartilhados. Bom, semáforos, esse exemplo é um pouquinho mais trabalhado, tá? Então, embora tenha dois prints aqui, é o mesmo código. Não sei se está muito fácil de visualizar, mas o programa faz basicamente o seguinte: eu tenho duas threads aqui, thread 1 e thread 2, do lado direito. Elas compartilham o mesmo recurso, no caso, um buffer. Tá, então eu declarei um buffer aqui de 32 posições. A thread 1 ela vai iniciar e vai esperar pelo semáforo. Então ele vai dar um semwait, né? Ele vai ficar bloqueado aguardando esse semáforo ser liberado. A thread 2 ela vai inicializar, ela vai preencher o buffer com dados aleatórios, vai liberar o semáforo e só então a thread 1 ela vai continuar a execução dela. Então a thread 1 ela vai ficar bloqueada até a thread 2 liberar o semáforo. Quando o semáforo for liberado, a thread 1 consegue printar esse buffer. Bom, aqui não sei se ficou claro. Qualquer coisa podem me perguntar, tá? Aqui como é a saída do programa. Então
Eu compilei aqui com o GCC, tá? Chamei de POSIX_exe e a gente vê aqui a ordem de execução. A thread 1 inicia, aguarda o semáforo. A thread 2 inicia, preenche o buffer e libera o semáforo. Só então a execução volta para a thread 1 que printa o conteúdo do buffer. As duas threads são encerradas e a main thread encerra a aplicação. Bom, desculpa. Aqui a gente pode ver na penúltima linha aqui, só um adendo ao que eu tinha dito antes. O POSIX_exe ele é um processo, tá? No Linux. Eu rodei esse cara aqui no Ubuntu disponível para Windows, tá? Só para exemplificar, é possível. Você tem o Windows Subsystems for Linux, tá? Então a gente vê aqui o PID ou o Process Identification, né, na penúltima linha aqui, que esse programa que eu rodei e compilei, ele é um processo para o Linux com identificador da forma que eu tinha mencionado anteriormente, tá? Bom, gerenciamento de memória. Serve basicamente para você gerenciar a hierarquia de memória dentro da sua máquina, do seu sistema computacional, alocar e liberar memória para os processos e fazer o swapping, tá? Bom, aqui um pouco da hierarquia de memória de um sistema computacional. Isso pode valer para um processador e para um microcontrolador, dada a devida atenção aos detalhes. Cada um tem espaços diferentes. Bom, MMU, Memory Management Unit, tá? Esse é um componente de hardware utilizado para fazer a conversão do endereço lógico para o endereço físico. Ele utiliza uma tabela de mapeamento de memória que é chamada de page table, tá? Então ele faz basicamente a conversão do endereço lógico que o seu processo enxerga. Ele enxerga somente o endereço lógico. A MMU faz a conversão para o endereço físico, tá? Faz o equivalente para o endereço físico. Esse componente de hardware MMU ele também permite o swap, né, ou a paginação da memória, que é você utilizar áreas do seu disco, né, o seu disco de armazenamento, né, mass storage mesmo, como memória secundária, como se fosse uma extensão da sua memória RAM. Ele está muito presente em processadores, tá? Então, geralmente processadores que rodam sistema Linux embarcado, por exemplo, da Raspberry Pi, ele tem MMU, porém microcontroladores não possuem. Se você pegar um Arduino, um ESP32, eles não possuem MMU. Então é uma outra forma de você gerenciar a memória, tá? O FreeRTOS ele gerencia de forma diferente. Ele tem alguns arquivos que permitem que você configure, inclusive se você quer ou não utilizar a alocação dinâmica de memória. Isso faz muita diferença num produto final que vai utilizar esse RTOS. Tá? Aqui um pouco do MMU e da tabela de mapeamento de memória, tá? do page table. Então, como eu tinha comentado, ele faz essa equivalência aqui de um para outro do espaço virtual da memória que o seu processo enxerga para o espaço físico, tá? Bom, gerenciamento de hardware. Eu vou falar um pouco sobre gerenciamento de hardware, focado principalmente no DMA. Então, eu tinha comentado anteriormente sobre device drivers, né, que são softwares que o kernel utiliza para se comunicar com um hardware específico. Eu vou usar o exemplo aqui de uma UART, que é uma interface serial muito comum em dispositivos embarcados e também era muito comum em PCs há uns anos atrás. Hoje já está ficando obsoleto, mas ela ainda é muito utilizada por ser robusta e ser de baixo custo, tá? Então é muito comum ainda. Eu vou falar do DMA. Ele seria basicamente um componente de hardware utilizado para dispensar a CPU de certas atividades, tá? Então
Direct Memory Access, ele poupa a CPU de fazer alguns trabalhos que podem interferir na performance. Então, comunicação entre periférico e memória, ela não precisa ser realizada pela CPU, ela pode ser realizada pelo DMA. E hoje os drivers de dispositivo, eles utilizam muito isso. Então, quando você tem um driver para um hardware específico, por exemplo, uma UART, geralmente ele vai utilizar o periférico DMA em conjunto com a UART e só vai interromper a CPU, só vai gerar um sinal de interrupção na CPU quando essa comunicação estiver finalizada. Tá? Um exemplo aqui de como o DMA se comporta, né, como ele se encaixa dentro da arquitetura. Do lado direito aqui, eu acho que fica um pouco mais claro. Aqui a gente tem comunicação direta entre a UART e o DMA. Então os dados eles vêm chegando pela UART. O DMA ele busca esses dados nos registradores do periférico UART e joga na memória RAM. E ele só vai interromper a CPU, só vai dar um sinal de interrupt quando a transferência estiver completa. Isso poupa a CPU, isso garante desempenho e performance. Faz muita diferença tanto em sistemas desktop quanto em sistemas embarcados. Bom, gente, a apresentação era isso. Eu acho que eu consegui cobrir, não de forma muito aprofundada, mas de forma sucinta, tudo que eu me comprometi, tá? Essa é a bibliografia que eu usei, são 2 livros nacionais, tá? Sistemas operacionais de tempo real aplicados a sistemas embarcados e programação de sistemas embarcados. Um é mais voltado para a parte de OS real-time mesmo, a diferença entre hard real-time e soft real-time, e o outro ele vai pegando desde a base, ele cita a linguagem C, o básico, depois ele entra em sistemas embarcados e entra em projetos de kernel, como você modelar um microkernel na mão para programação de microcontroladores. Tá? O outro é o sistemas operacionais modernos do Tannenbaum, que a gente utiliza na disciplina de sistemas operacionais, e o The Linux Programming Interface. Tá? É uma bíblia praticamente, mas é muito bom. Ele cobre, acredito que totalmente, os sistemas Linux modernos, tá? E também utilizei ele para consulta. Bom, gente, é isso. Muito obrigado e boa noite.